Então, galerinha do segundo ano, tudo bem? Saudade de vocês, né? Agora nós vamos matar essa saudade de forma mais frequente aí nas nossas aulas. Então, para a gente começar a aula de hoje, é só ressaltar para vocês que a gente inicia ali na crise política do trono português, né, com a União Ibérica, e termina então essa parte do Nordeste açucareiro falando lá das consequências, né, da ocupação holandesa e das outras atividades econômicas que existiram ou coexistiram com a atividade açucareira do Brasil. Ok? Vamos lá então? Pois bem, pessoal, vamos continuar então o nosso conteúdo aqui acerca do Nordeste açucareiro. Na verdade, nós vamos entrar numa parte mais política agora, né? Se é que dá para dizer isso, é um momento em que a política se sobrepõe aqui aos demais acontecimentos históricos, porque ela determina mesmo o rumo que a sociedade brasileira vai tomar. Ela vai definir basicamente os acontecimentos em torno desse processo aqui que a gente vai falar da União Ibérica, eles vão definir os rumos do Brasil colonial, né? Pois bem, então a gente vai ver que a própria produção do açúcar ela vai ser afetada por essa crise política, né? Que no caso é uma crise política que se inicia na própria Portugal, né? No final do século XVI. O rei português ali, o Dom Sebastião, ele vai morrer na Batalha de Alsácer-Quibir, lá no Marrocos. Ele não vai deixar herdeiros, né? Ele vai morrer casto. Ele era um religioso tão fervoroso, vamos dizer assim, que ele morreu virgem, né? Não deixou herdeiros. O tio dele, o cardeal Dom Henrique de Portugal, assumiu o trono, mas aí nós temos dois problemas. Primeiro, esse cara tinha mais de 70 anos de idade, tinha 72, se não me engano. Segundo, além de ser velho, ele era um padre, né? E via de regra, padres não têm filhos, né? Então esse cara não vai deixar um herdeiro para o trono. Então quando ele vai morrer ali 2 anos depois, em 1580, nós vamos ter um grave problema político de sucessão do trono português. E aí, nesse contexto, nós vamos ver que tem um cara que vai ser talvez um dos grandes monarcas da história europeia, né? Um homem que realmente escreveu seu nome na história ao longo dessa história moderna, dessa história de grandes casas reais e monarquias, né? Que é o Filipe II da Espanha. Ele que é um descendente da casa de Habsburgo, né? Na Áustria, mas que vai inclusive romper, né? Com os reinos alemães ali, austríacos, e vai construir talvez o maior império da Europa nesse momento, né? E uma das coisas que ele vai fazer vai ser invadir Portugal, reivindicando o trono. Afinal de contas, ele era primo do Dom Sebastião, né? E ele foi apoiado pelo alto clero português, pela aristocracia, né, que estava interessada ali em ampliar os seus negócios com a Espanha e acabou se transformando, sim, aquilo que os espanhóis tanto quiseram, né, retomar o controle de Portugal. Ele transformou Portugal e Espanha num único país. Ele unifica a Península Ibérica e, consequentemente, ele unifica os territórios coloniais, né? Então quer dizer que a Espanha era dona de 70% da América nesse contexto aqui. Né? A União Ibérica ela não vai ser um processo que vai durar para sempre. Nós vamos ver aqui o início, meio e fim dela. Ela vai durar 60 anos, mas ela vai ter uma implicação muito forte na história do Brasil. A primeira coisa que a gente tem que saber é que outro local da Europa era governado pelos espanhóis, tinha, digamos assim, o dedo, né, do Filipe II, que era a Holanda. Só que a Holanda, né, ela era um país de maioria protestante. A gente sabe que os espanhóis são fervorosamente católicos. Não à toa a Inquisição mais ferrenha que nós tivemos notícia vai se dar na Espanha, a Inquisição espanhola. E aí, bom, aí Houston, we have a problem, né? Por quê? Porque a Espanha não ia aceitar um governo que, digamos assim, desse tanta liberdade religiosa assim aos protestantes, que eram calvinistas, né, no caso, que tinham aquele espírito do capitalismo que vocês devem ter estudado com o Gabriel lá, quando estudaram Weber, lembram? A ética protestante e o espírito do capitalismo.
A origem do sistema capitalista explicada pelo Weber na cultura protestante, né? Bom, o fato é que, sendo puritanos ou calvinistas, ali no caso, ou mesmo, enfim, né, protestantes, eles se desenvolveram em termos mercantis, em termos de negócios, enquanto burguesia, muito fortemente. E eles estavam a fim de mandar a Espanha catar coquinho, eles não estavam a fim de obedecer um rei espanhol. E eles entraram em guerra com a Espanha pela sua independência. A Holanda entrando em guerra com a Espanha pela sua independência. E como eles tinham alguma grana, eles estavam obtendo alguns sucessos, apesar de estarem lutando contra o maior monarca europeu do período, talvez, né, contra o maior poderio, eles estavam sim se livrando da Espanha, do jugo espanhol. E aí a gente tem que fazer algum raciocínio. Em primeiro lugar, né, essa burguesia holandesa ela tinha algum, eu diria bastante acesso ao açúcar brasileiro para fazer o seu comércio, quando os portugueses mandavam no Brasil. Só que agora quem manda são os espanhóis. A Espanha e Portugal elas são o mesmo país. Então a gente vai ver que eles vão ser proibidos de fazer comércio com o açúcar brasileiro. E aí eles vão arrumar a desculpa que eles estavam tão afim de arrumar para fazer uma coisa que eles queriam muito: invadir o Brasil. Eles queriam um pedaço do Brasil. Então eles vão invadir o Brasil, né, o litoral brasileiro, dentro desse contexto de guerra Holanda e Espanha. Agora a Espanha era inimiga da Holanda, Portugal era uma aliada. Neste sentido, a primeira tentativa deles vai se dar com a tentativa de invadir aqui a Bahia, né? Especialmente ali a Baía de Todos os Santos, em Salvador. Neste sentido, né, em 1624 aqui, eles vão organizar uma tentativa frustrada de invasão a Salvador, porque depois de inúmeros confrontos, cerca de um ano depois, eles vão ser expulsos. Eles cercam a Baía de Todos os Santos, mas eles não logram êxito nessa empreitada. Aí eles voltam para as Antilhas, alguns territórios que eram seus lá, se reorganizam em 1630. Aí não, aí o bicho pegou, porque aí eles invadiram com muito mais organização e muito mais força, né, Pernambuco. Eles vão invadir Olinda e depois vão tomar a cidade de Recife. Uma fica do ladinho da outra ali, né? Neste sentido, eles vão acabar obtendo êxito, eles vão ocupar áreas importantes do litoral brasileiro, eles vão estender esse domínio, inclusive, a todo aquele canto do Brasil que passa um pouquinho lá de São Luís. Então, eles vão pegar desde Pernambuco, próximo a Salvador ali, até lá, próximo, né, a São Luís, passando um pouquinho, a atual cidade de São Luís. Vão ficar com todo esse cantão do Nordeste brasileiro ali. E depois dessa derrota, né, a administração holandesa ela vai se dar por meio de um cara que ficou conhecido como Maurício de Nassau. Ele é um dos grandes personagens da história do Brasil. O que esse cara vai fazer? Ele vai transferir o governo de Olinda para Recife, né? Já vai tirar o governo de um local mais, digamos assim, habitado por latifundiários e vai colocar num grande centro comercial ali do lado, né? Inclusive isso vai dar muito rolo depois entre essas duas cidades. Ele vai ter uma administração que vai ser marcada pela tolerância e o pragmatismo político, né? Ele não vai ser um cara intolerante na questão da administração. Por exemplo, ele vai chamar para conversar e para participar da sua administração os colonos portugueses mais poderosos, né, que vão ter muitas terras e muitos escravos ali, porque ele sabia da importância dessa camada social. Ele, por outro lado, vai ter uma tolerância religiosa bastante interessante, especialmente, né, com algumas camadas que eram muito mal vistas no Brasil católico português, né? Por exemplo, os judeus. Né? Aqui nós temos uma foto de uma sinagoga que talvez seja a primeira da América Latina, né? Na cidade de Recife, né? No estado de Pernambuco. Por que ele vai fazer isso? Porque os judeus, historicamente, eles são pessoas que sabem lidar muito com dinheiro, né?
E eles são grandes financistas, donos de bancos. E esses caras, eles tinham grana para emprestar e grana todo mundo precisa, né? Naquela época o pessoal também precisava. Então ele precisava desse capital dos judeus muitas vezes para fazer empréstimos para modernizar a produção na região, especialmente a produção de açúcar, né? E nesse sentido, então, ele vai fornecer muitos empréstimos para modernizar esses engenhos, o que vai dar um impulso muito grande, né, na produção de açúcar ali nessa região, porque, bom, isso é a mentalidade capitalista de empreender, né, empreendedorismo. Eles queriam melhorar, otimizar essa produção, e isso só poderia vir de um povo calvinista, né, de um povo puritano ali, como a gente está vendo. Só que, claro, vai endividar o pessoal, né? Outra coisa que ele vai fazer vai ser tentar modernizar a região arquitetônica e artisticamente, né? Ele vai pensar na construção de uma capital holandesa no Brasil. Olha só que interessante, vai botar o nome dele, né? Mauritiópolis. Fica ridículo, mas enfim, né? Ele podia, ele pensou nisso. Isso, na verdade, depois vai virar um bairro em Recife, tá? Não chegou a virar uma cidade, mas pelo menos um bairro ele conseguiu com o nome dele, né? E neste sentido, então, ele vai trazer, por exemplo, uma comitiva de 46 profissionais, entre naturalistas, arquitetos, pintores, cartógrafos, enfim, né, pensadores dos Países Baixos, né? Alguns desses profissionais que ele vai trazer vão fazer as melhores, para não dizer as únicas, os únicos registros da sociedade brasileira em termos iconográficos desse período, né? Especialmente o Franz Post e o Albert Eckhout, deve ser assim que fala o nome do cara, né? Porque holandês é bucha também, né? Aqui tem um pequeno videozinho com obras do Franz Post, tá? Para que vocês tenham noção assim de que boa parte das imagens que a gente está usando aqui sobre o Nordeste açucareiro vem justamente da produção desses caras que foram trazidos pelos holandeses. Bom, seguindo então a nossa aula, a gente vai ver que em 1640 Portugal vai passar por uma série de guerras internas ali e guerras contra a Espanha e vai recuperar a sua independência em relação à Espanha. Só que vai faltar, né, literalmente grana para os portugueses para que eles retomassem aqui no Brasil as possessões que os holandeses tinham tomado deles. Eles gastaram toda a grana, a pouca grana que tinham, na guerra contra a Espanha. A guerra é sempre uma coisa na qual a gente gasta muito mais do que deve. E aí Portugal vai chegar inclusive a fazer uma proposta para os holandeses para vender parte do Brasil, né, parte do Nordeste. Eu arriscaria dizer que, especialmente todos aqueles xenófobos com relação ao Nordeste brasileiro, talvez tivessem que engolir a língua, porque
seria certamente uma região mais desenvolvida, certamente não dá para dizer, mas possivelmente uma região mais desenvolvida do Brasil com uma mentalidade puritana. Mas enfim, isso se não existe, né? Agora, de qualquer forma, é no mínimo interessante que Portugal quisesse vender um pedaço do Brasil, né? E aí a gente vai ver que, digamos assim, por outro lado, nós vamos vivenciar aqui de parte dos holandeses, especialmente do Nassau, nós vamos ver que ele vai começar a enfrentar alguns problemas, porque a Companhia das Índias Orientais Holandesa, que vai ser a possessora ou a detentora dos empréstimos, né, feitos dos títulos de cobrança feitos que deveriam ser feitos aos colonos da região, vai começar a pressionar o Nassau para cobrar os empréstimos feitos aos senhores de engenho. E o Nassau não estava muito afim de fazer isso porque ele sabia da necessidade de manter uma calmaria política para literalmente se manter no poder e manter o controle holandês na região. Então a gente vai ver que ele vai ser tão pressionado e ele vai negar isso, ele vai se negar a fazer isso, que ele vai ser obrigado a voltar para a Holanda em 1644. Vai ser literalmente demitido do posto, né? E óbvio que isso vai fazer o bicho pegar para o lado dos colonos aqui, vão ser feitas as cobranças com relação a esses empréstimos, esses gastos todos aí. E aí é óbvio, né? Os colonos vão virar o coxo, eles não vão aceitar isso, vão se posicionar de forma contrária à permanência holandesa na região, vão mobilizar as forças sociais das quais eles tiveram e têm domínio em alguns casos até hoje lá. E vai ocorrer em 1645 a insurreição pernambucana, né, com a convocação dos negros, índios, escravos para combater os holandeses. E aí a gente vai ver que os principais combates vão se dar ali entre 1648 e 1649, né, especialmente na Batalha dos Guararapes, e vai se culminar esse processo na rendição holandesa e na expulsão dos holandeses do litoral brasileiro, do território brasileiro, em 1654. Aqui eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção, porque isso aqui não está sublinhado por acaso. Tá? Quais são as principais consequências da invasão holandesa ao litoral brasileiro? Primeiro, forte concorrência com açúcar holandês que vai ser produzido nas Antilhas. Eles vão aprender a fazer açúcar no Brasil e eles vão fazer melhor, inclusive, que no Brasil, com mais tecnologia, e vão retirar o monopólio português, né, do comércio de açúcar aqui do Atlântico Sul e do Oceano Atlântico, melhor dizendo. Segundo, eles vão tomar algumas possessões coloniais portuguesas, eles vão invadir não só na América, mas também na África, especialmente São Jorge da Mina, que fica ao sul ali de Costa do Marfim e outros territórios africanos, que eram colônias e entrepostos comerciais, especialmente para escravos dos portugueses, pois mais esse monopólio os portugueses vão perder. Eles vão ganhar, mas eles vão sair cheios de cicatrizes, né? Terceira consequência, o Atlântico vai se tornar a base do Império Colonial Português. Traduzam isso por Brasil é o que sobrou para Portugal. Ele vai ser a galinha dos ovos de ouro de Portugal a partir de agora. Se já não o era, agora ele vai ser a única, né? Então, o Brasil vai ser basicamente a única fonte de renda de Portugal. E por último, nós vamos ver que como Portugal vai se fragilizar, apesar de ela se transformar num país independente, ela vai ter um leão ali do lado dela, que é a Espanha. Então, na verdade, o importante não é você ser forte, é você ter amigos fortes, né? E aí nós vamos ver que ela vai se aproximar diplomaticamente da Inglaterra e vai passar a ser um país ou uma monarquia satélite da monarquia inglesa, vai perder muito da sua autonomia para os ingleses e a gente vai ver esse processo se aprofundar até a independência do Brasil, por exemplo, quando quem traz para cá a família real são armadas inglesas, né? Mas é a partir desse momento aqui que a gente vai ver esse enfraquecimento de Portugal, esse fortalecimento do poderio inglês sobre o país ibérico. E para terminar, para não dizer que não falei das flores, né? Nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre outras coisas que se produziam no Brasil durante o período. Nós temos até um mapa aqui do lado. Nós vamos ter, por exemplo, o cultivo do milho e da mandioca, né?
especialmente para o abastecimento dos habitantes da colônia. Era menor ainda a produção desses alimentos do que a produção de açúcar, que era voltada para exportação. Hoje, por exemplo, a gente produz mais milho do que açúcar, né? Plantio de tabaco, também em algumas regiões, né? Também voltado para exportação, assim como o algodão, né? Vocês devem ter visto aquela novela na Globo lá, que eu não consigo lembrar o nome, que o cara morreu afogado no rio lá, o principal ator da novela, que era numa dessas regiões de plantação de algodão, ali no Nordeste brasileiro, no sertão brasileiro. A pecuária foi introduzida inicialmente para o consumo interno e depois vai demandar, e isso não é um problema para o Brasil, muitas largas áreas, né, e vai ser transferida gradativamente para o interior, especialmente porque o gado come cana-de-açúcar, né? Depois que a vaca descobre que é docinha, ela vai atravessar a cerca e vai lá buscar, né? E daí dá porcaria. Então vai ser jogado isso para o interior do Brasil, e aí uma das regiões as quais vai se caracterizar pelo cultivo da pecuária é a nossa, aqui, o Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho, que é um bioma bastante propício a isso, né? Mas também toda essa parte do interior do Brasil, do sertanejo, né? Vai ser, digamos assim, predominante a criação de gado, que ela é extensiva, né? E também, por último, nós tínhamos a produção ou a coleta, digamos assim, das drogas do sertão. Os caras iam curtir um barato. Não é isso. Tira isso da cabeça. Nós estamos falando aqui basicamente de toda e qualquer erva, e todo e qualquer alimento, e todo e qualquer fruto das matas brasileiras no seu interior. Vou dar um exemplo para vocês. Guaraná, na Amazônia. Certo? Então não se refere necessariamente só a remédios. Então, pessoal, finalizando a nossa aula, nós encaminhamos então uma atividade. A partir da semana que vem nós vamos entrar em outro conteúdo. E fica a deixa aqui, nós vamos falar de mineração e posteriormente, então, nós vamos ter ali as nossas avaliações, enfim. Vamos falar também da conquista e colonização da América Espanhola. Mas primeiro vamos ver essa parte da mineração, ok? Beijo do Pro!